Meu querido amigo desenhista, você sofre de dores nos pulsos, de tanto desenhar, de tanto, rabiscar, praticar. Chega uma hora ali que a sua mão parece que vai cair do braço, ou talvez você já esteja um passo além, a sua dor agora é crônica. Tem uma dica que tem me ajudado muito a reduzir a dor no braço e eu vou passá-la pra vocês aqui hoje. Mas qualquer coisa vai no médico, por favor. Vamos ver logo depois da vinheta. Rush, Rush. Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e estamos aqui no Clip Studio Paint vendo o processo acelerado de algumas sessões de rascunhos que eu faço. Não com tanta frequência, mas algumas vezes aí durante o mês eu faço uma dessas. E eu fiz duas recentemente, que é com esse conceito de encher a minha tela de rascunhos, né? Então a ideia é pegar uma folha, colocar alguns desenhos principais em maior destaque assim e depois preencher todos os espacinhos vazios com outros personagens e rascunhos e coisas do gênero. Às vezes é um personagem de conforto, algum boneco que eu já gosto de desenhar, às vezes é um personagem original, às vezes é uma coisa que eu acabei de inventar na hora. Você vai conferir alguns desses rascunhos aí também, né? Um dos objetivos principais era treinar um pouco o exagero de perspectiva na hora de desenhar os personagens, né? Não é nem perspectiva, porque esse termo acho que é até um pouco errado, mas é a ideia de produzir aquele FOV, aquele Field of View, onde a gente tem as partes muito próximas, bem exageradamente grandes, e as coisas mais distantes, muito pequenininhas, né? Desenhar em perspectiva, em tese, não significa só esse exagero. Dá pra fazer de um jeito onde isso é bem menos exagerado, que é mais parecido com a visão natural, né? Mas eu percebi que eu tenho uma relutância, eu tenho ali um certo medo de fazer esse tipo de desenho. Isso vem da falta de costume de me permitir fazer a mão do boneco ficar gigantesca e fazer o pezinho dele que tá lá atrás na pose ficar bem pequenininho. Então, por diversas vezes aqui nesses rascunhos, eu tô me dispondo propositalmente a fazer isso pra ver se eu quebro alguma dessas barreiras, porque não é necessariamente uma questão técnica, assim, não é que tá me faltando conceito, tá me faltando coragem. E o vídeo de hoje é justamente sobre essa mudança de perspectiva. Nossa, eu dei uma virada de chave com esse hack do meu mindset. Olha, a minha vida mudou. Mas brincadeiras à parte, hoje aqui a dica é metade prática, ou seja, eu vou apresentar para vocês uma função dentro do Clip Studio Paint ou de qualquer outro programa que você estiver utilizando, que vai com certeza fazer o seu traço ter menos custos aqui no seu pulso. E a outra ideia é complementar a isso, né? A outra parte dessa dica é realmente uma mudança de imaginação, de postura mental, de tipo como você encara o ato de segurar a caneta. E isso tem uma dica muito específica, acho que o pulo do gato é justamente essa ideia de ter uma imagem visual que não fui eu que inventei, ela foi trazida por nós, por um grande artista que eu vou revelar muito em breve. Antes disso, vamos conversar um pouco sobre esse tema. Eu preciso dizer que eu sempre fui um artista que usava muita força para desenhar, inclusive desde criança, né? Por vezes eu não gostava da superfície das minhas mesas em casa para desenhar e eu usava livros capa dura como superfície. E sabe aqueles livros que tinham aquele acabamento envernizado, né? Que tem ali aquele aspecto mais brilhante? Eu, com muita frequência, botava uma folha sulfite em cima daquilo e desenhava em cima, né? E o que acontecia inevitavelmente é que a capa do livro ficava toda cheia de marca por baixo, porque a quantidade de força que eu fazia era suficiente, né? Não só pro lápis atravessar ali a pressão, atravessar um pouquinho, mas ficava ali uns vãozão enorme assim nesse livro que tava embaixo. Então ali já era um dos indícios disso daí. Outra coisa importante que mostrava que eu segurava o lápis com muita força era essa ideia aqui, ó, o meu dedão, mas aqui, ó, especialmente aqui nesse dedão, ó, formou-se um calo. Dá pra ver ele hoje com alguma dificuldade, dá pra ver que ele tá ali, ó. Mas é um calo que fica bem aqui. E o outro é esse que fica bem aqui nessa parte aqui, né? Ele é menos saltado hoje do que já foi em outros dias, né? Mas a caneta se apoia aqui e ele fica com este formato bem carocento, né? Compara a diferença, ó, de um dedo
Rapaz, eu nunca achei que ia mostrar tanto o dedo do meio pra vocês. Esse dedo aqui de cima, ó, não tem calo. Esse de baixo aqui tem calo. Eu não sei nem se dá dando pra ver, mas esse daqui já foi muito pior. Outra consequência ruim de desenhar segurando com muita força e fazer muita força na superfície que você tá atritando ali é que os seus materiais vão virando pó, né? A minha caneta digitalizadora aqui, as pontas sumiam, né? Elas literalmente viravam pó, elas evaporavam assim na minha frente, porque são duas superfícies em atrito, quanto mais força, mais essa relação aqui vai gerando esse desgaste. Inclusive, essa caneta aqui já tava na hora de trocar também, ó, deixa eu mostrar. Ó, se você reparar bem, você vai ver ali, ó, que a pontinha dela também já tá toda esganiçada, mas aqui quebrou um pouco, né? Então a minha ponta, ela fica saindo pra fora da caneta aqui, que não é muito bem pra que isso daqui foi feito, mas, né? Então tem alguns ângulos que se eu tentar desenhar, a minha caneta vai fazer assim e ela não funciona tão bem quanto deveria. Um dia eu vou trocar. Mas isso são alguns inconvenientes, né? Ah, um calo aqui no dedo, uma certa vermelhidão nas mãos, uma caneta que gasta um pouco mais rápido, ou bastante mais rápido. Tudo isso dá pra se relevar ainda, não gera tanto problema. A questão maior é que se você estiver trabalhando ou desenhando por várias horas durante o dia, isso pode levar a um acúmulo desse dano, mas especialmente aqui, ó, nos nervos, nas mãos, nos músculos. Esse nível de intensidade, né, de tamanha força desempenhada por muitas horas, né? E esses movimentos muito repetitivos, você já sabe o que acontece, né? Você vai ter ali um probleminha que gera essa dor crônica que muitos artistas que eu conheço já tiveram, né? Um dos nomes, inclusive, para isso é LER, né? Que é essa lesão por esforço repetitivo, que muita gente que nem desenha, né? Mas só pessoas que trabalham com o mouse ou com o teclado também estão sujeitas aí a passarem por esse tipo de dano. Eu lembro também de uma outra coisa famosa, que era aquele túnel do carpo, né? Que era também outro problema nervoso que acometia as pessoas aqui na região do pulso. Então, idealmente, se a sua situação já tá nesse nível, muito provavelmente você precisa de uma ajuda médica para ir poder fazer todos os tratamentos relativos, né? Não sei se vai envolver medicamento, fisioterapia ou outros exercícios que te ajudem. Eu, graças a Deus, nunca cheguei nesse lugar de ter uma dor crônica repetida, né? E constante acontecendo comigo. Nunca me atrapalhou de verdade a parar de trabalhar, né? Mas ainda assim, eu já tive momentos onde eu tava de fato desenhando 6 plus 7, 8 horas por dia, e aí realmente eu ficava com muita dor no dia seguinte, e aí eu dava uma pausa quando isso era possível. O problema é que muitas vezes não é possível, né? Mas eu ali com algum descanso conseguia recuperar isso daí, né? E eu acho que tem a ver pouco com a minha maneira de encarar o processo criativo e do desenho, que eu gosto de desenhar com energia, com vitalidade, com força, com expressividade, com movimento, né? Com rushando, vamos dizer assim. Inclusive, recentemente eu fiz alguns experimentos com outro tipo de desenho, que eu não vou contar aqui agora para não estragar a surpresa, mas é digital também, e eu me vi sendo muito mais metódico, escolhendo as coisas de uma forma muito mais calma e muito menos instintiva e movimentando bastante, e eu percebi que isso me chateia um pouco. Por mais que tenha sido divertido em si o processo e o resultado também, mas eu percebi que eu gosto desses movimentos mais fluidos, mais rápidos, e eu desenho muito rápido, né, porque eu sou meio apressado, mas não é necessariamente porque eu tô com vontade de terminar, mas é porque eu me empolgo nesse ritmo energético em que as coisas acontecem, e ali eu me sinto de fato estimulado. E se eu diminuo muito essa velocidade, se eu diminuo essa intensidade, eu sinto que eu não tô mais tão envolvido no processo e eu começo a achar tudo um pouco sem graça. Mas isso não é desculpa para que você segure o lápis como se estivesse tentando aniquilá-lo, né? Esganar ele ali. Eu lembro que minha mãe sempre me avisava disso, para eu segurar o lápis, desenhar com um pouco mais de leveza. E no digital tem uma alteraçãozinha, que é essa a dica principal do vídeo, que você pode fazer nas configurações de pressão da sua caneta, justamente para que você tenha que desenhar com mais leveza, caso contrário o seu traço não vai sair do jeito que você quer. Então é meio que te forçando a fazer isso. Eu vou apresentar isso pra vocês aqui no Clip Studio já já,
Mas é só essa dica de tipo, mexe aqui na pressão da caneta e deixa mais grosso o negócio. Isso não é suficiente, porque tem que ter uma mudança de direção, de mente, né, de postura enquanto seguro o lápis. E é isso que eu preciso trazer aqui pra vocês, a imagem visual que me permitiu fazer essa troca de processo na minha cabeça, largar a mão dessa ideia de que desenhar bem é desenhar com força, e eu passei a ter uma imagem um pouco mais calorosa, inclusive, pra isso, que é esta imagem aqui que você está vendo, do Hiro Kawahara. Esse, na verdade, aqui é um dos slides dentro de uma postagem maior que ele fez, e se você não conhece o Hiro, você precisa conhecê-lo, que além de conteúdos educativos muito legais que ele tem aí, ele fez parte da infância de quase todo mundo, porque ele fazia aquelas imagens que vinham, né, nas bandejas do McDonald's. Você lembra daquele papel cheio de curiosidades e coisas, negócios e desenhos? Era ele o responsável por isso, por muitos e muitos anos, né? Inclusive elas estão retornando, agora ele avisou aí que tá tendo o retorno dessas bandejinhas, o que é muito legal, é maravilhoso. Ele tem um histórico muito legal ali com ilustração também, e com uma curiosidade, né? Ele fez um quadrinho fenomenal que ganhou um prêmio lá no Japão. Durante a minha viagem, ele me perguntou: Guilherme, se por acaso você for pra Kyoto e tiver lá no Museu Internacional do Mangá, por favor, manda uma foto do meu gibi, porque ele tá sendo exposto lá junto com outros que ganharam esse prêmio, né? Essa premiação internacional lá que tava sendo feita. Por sorte, eu passei por lá e consegui tirar a foto pro Hiro lá do trabalho dele sendo exposto. E inclusive, o museu em si é fenomenal, é muito interessante. Preciso trazer mais informações sobre isso aqui no próximo vídeo. O Hiro, eu já tinha acompanhado uma vez o estudo dele, uma live que ele fez justamente falando sobre essa questão de como ele encara o processo do desenho, mas esta imagem do passarinho, que é isso que eu mostrei pra vocês aí, tem um passarinho sendo segurado na mão, essa imagem é fenomenal, porque ele traz essa ideia de segurar o lápis com uma leveza equivalente, né, que você usaria aí se fosse desenhar com um bichinho, e esse bichinho vive, você não quer machucar ele, né, você tá trazendo esse cuidado, esse carinho com relação ao bichinho. Quando eu mexi nas propriedades da minha caneta, deixei de um jeito em que o traço ficaria muito mais grosso, com muito menos força, eu percebi que com essa mindset aqui também, com essa virada de chave, eu não tava me irritando de ter que controlar a minha força. Eu tava me sentindo bem de olha aqui, ó, eu tô cuidando do bichinho pro bichinho não sofrer. O bichinho, no caso, sou eu, né? Eu que sou o bichinho, mas essa imagem mental que o Hiro traz, eu acho didaticamente fenomenal, assim, é de um didatismo maravilhoso, e eu sinto que, tal qual o Baki, o lutador, o grappler, né, que usa o poder da imaginação para conjurar inimigos e estratégias de combate, eu também posso usar um pouquinho da minha imaginação para pegar um pouco mais leve na caneta. Muito bem, pessoal, vamos conversar então sobre essa dica que é modificar o seu gráfico de sensitividade de pressão da sua mesa digitalizadora no seu programa de desenho e também em cada brush que você está trabalhando, porque dá para fazer coisas diferentes dependendo de cada pincel que você está usando. Esse conjunto aqui de tweets que vocês estão vendo foi o que me lembrou desse assunto e me fez fazer alguns experimentos. O primeiro deles foi esse daqui do Red Bean Porridge, que comentou, né, ó, façam um favor a si mesmos, né, e troquem aqui a pressão da sua caneta, porque os seus pulsos irão te agradecer depois. Foi aqui que me lembrou esse tema e eu falei, puxa, eu não mexo nisso faz anos que eu não presto atenção em como é que tá esse meu gráfico, nem lembrava. E esse comentário aqui também, que foi de um usuário japonês, é essa ideia que eu achei maravilhosa, que ele sentiu que é como se ele estivesse desenhando até agora com um debuff, né, ele tava ali prejudicado, ele tava sem usar suas capacidades no nível máximo, e agora ele tá livre para realmente ajustar a intensidade do traçado dele com mais destreza, e eu acho isso muito importante. Esse tipo de gráfico aqui você vai ter normalmente em todos os programas de desenho que você estiver utilizando. Esse eu acredito que seja do Procreate, e esse outro aqui é o gráfico dentro do Clip Studio Paint, né? Normalmente esse gráfico ele é desenhado do jeito assim, né? Você vai ter uma linha reta, e ele tem aqui meio que quanto que o seu pincel engrossa, e do outro tem o tanto de força que você aplica. Podendo mudar isso é muito bom, porque quanto mais aqui pra esquerda tiver, né, quanto mais essa bolinha final aqui do traço mais grosso tiver pra esquerda, significa que menos força você vai ter que utilizar pro seu pincel ficar bem grosso, bem
né, opaco ali a pintura, e para isso quer dizer menos esforço no seu pulso. Também aqui você pode definir se você vai fazer isso numa curva ou não, né? Por exemplo, você poderia ter uma curva mais assim, ou seguindo uma linha reta, né? Mas aqui este usuário preferiu fazer deste jeito, então tem ali um pouquinho mais de tempo onde o desenho fica um pouco mais grosso, né? Pelo que eu entendi, é isso que vai acontecer aqui. O contrário talvez ficasse diferente, né? Se a curva fosse mais pra cá, o traço ia ficar um pouco mais fino antes de engrossar de vez. De qualquer maneira, isso aqui varia do gosto pessoal, mas já é uma estratégia para você poupar bastante o seu pulso. Outra dica que foi interessante é essa daqui, que outros usuários também fizeram, de que dentro do Clip Studio Paint você pode pegar o final dessa curva e jogar ele lá para baixo, né? Olha aqui como ele tá numa posição diferente, né? Ao invés dele cair aqui em cima ou aqui, né? A posição final tá fazendo uma curva e tá descendo para cá, ou seja, o nível máximo de pressão aplicado não vai resultar numa pincelada 100% daquele pincel. Então é como se você nunca mais conseguisse atingir o nível 100% daquele brush. Aqui também tá tendo a mesma coisa, né? O pincel vem, ele cresce quase até o 100% e depois a pincelada com o máximo de força, ela iria ficar pequenininha. Isso é útil no Clip Studio Paint por causa de uma questão específica, esta do Shift Click. Deixa eu mostrar aqui pra vocês no programa. Então, ó, se eu tiver aqui com o meu brushzinho e eu tiver aqui pintando com ele e tal, não sei o que, e eu apertar Shift Click, você pode ver que a intensidade dessa pincelada aqui, mesmo usando a caneta e fazendo esse ponto bem levinho, ele fica com a intensidade máxima daquele pincel. Ele usa como se fosse a pressão total dele ali. No Photoshop, se eu não me engano, não funciona desse jeito. O traço sai com a intensidade da caneta, mas aqui ele sempre vai sair a versão mais grossa daquele traço. A não ser que a gente venha aqui nas configurações do seu brush e aqui no Brush Size, clicar nesse rapazinho que fica aqui no canto, e aí aqui, né, na configuração você vai ter aquele gráfico, né, de o quão grosso vai ficar a pincelada e a quantidade de força que você tá aplicando de verdade. Se a gente pegar esse último valor aqui, descer ele e subir esse outro, né, a gente já vai ter uma pincelada que vai, né, o valor máximo aqui, ó, com o Shift Click, você pode ver que ele já tá mais fininho, ele já tá mais adequado. E aí aqui é engraçado que se você aplicar a força máxima em tese, ele ficaria mais... Eu nem consigo usar a força máxima da minha caneta aqui, senão acho que vai quebrar no meio. Mas isso daqui já resolve esse problema, que pra muita gente é uma questão aqui também, né, do funcionamento do Shift Click dentro desse programa. Você também pode criar aqui, né, outros pontos, por exemplo, vou jogar ele aqui pra baixo e vou jogar esses dois aqui pra cima. Então agora, né, a minha pressão, ela vai culminar ali, só que agora a gente tá tendo isso, né, de ter um traço que com mais pressão ele tá ficando um pouco mais fino, porque todo esse período aqui, né, tá tendo essa diferença. Então o que o povo faz normalmente é deixa ele aqui, né, o máximo de pressão pra cá, e esse último pedacinho joga ele aqui pra baixo. Vamos ver se vai funcionar, ó. Traço levinho, traço forte, e o traço com Shift Click tá com uma pressão bonitinha, ó, ele tá mais fininho do que aquele, tá compatível com esse, né, então eu consigo fazer aqui e puxar pra cá. É uma das estratégias. Então você pode ver que a gente adicionou esses pontinhos, né? O jeito de você eliminar eles é você pega e joga pra fora, e aí eles voltam ao normal. Então caso você tenha feito uma lambança aqui no seu brush, pega cada um deles, joga pra fora, que você vai retornando o seu brushzinho ao formato normal dele. Então aqui a gente tá alterando as configurações de pressão da caneta dentro do brush, porque talvez brushes específicos você gostaria que menos pressão ele já ficasse gigantesco, mais pressão ele ficasse menor. Dá pra você fazer isso brush a brush. Porém, tem a configuração geral. Você vai precisar ter um arquivo aberto, né, para poder mexer nisso. Mas com o arquivo aberto você consegue vir em Pen Pressure Settings, e aqui no Pen Pressure Settings você vai ver a minha configuração como ela está hoje. Então a gente rapidamente chega no valor máximo e a gente fica até ali. Então é assim que eu tenho utilizado no momento. Então aqui, se isso daqui for dividido em 4, né, aqui é 50, aqui é 25. Então com apenas uns 35% de força, eu já estou no nível máximo de intensidade do meu brush. Isso quer dizer que o meu pulso sofre muito menos para fazer os desenhos que vocês viram o processo aqui, e também resolve muitas coisas. Outra maneira de você ajustar a pressão desse click shift aqui, sem ter que mexer no gráfico do brush, é simplesmente, né, na versão mais recente aí do Clip Studio Paint, você consegue puxar uma linha, segurar ela, e agora você tem aquela smart linha, né? Ela funciona assim também, só que ela demora um tempinho para ela virar essa smart linha, e
E a discussão que eu tava vendo online ali é que algumas pessoas preferiam a agilidade de simplesmente fazer shift click e ir mandando ver várias linhazinhas, né? Então você tem essas duas opções aqui hoje dentro do Clip Studio Paint para regular esse tipo de linha reta bem precisa, né? Uma delas é essa que a gente comentou, dá pra gente puxar aqui esse gráfico e poder fazer desse jeito. A gente segura o traço e usa a Smart linhazinha. E aí se a gente fizer uma linha bem fininha, ó, pode ver que ele mantém essa pressão. E essas outras duas publicações que eu tenho aqui mostram outras possibilidades de traço e como que eles ficam aqui em cada um deles, né? Esse daqui é muito interessante porque parece bastante com o meu, né? O meu tá um pouquinho depois do 25%, mas é esse de que o traço fino fica bem fininho, o normal fica normalzinho e o grosso fica grosso bem rápido, né? Então aqui você consegue ver como cada gráfico muda o jeito que o traço fica no final das contas. Essas são postagens muito legais aqui que, né, viralizaram, inclusive, por serem muito úteis, né, e mostrar pra gente essa diferença aqui. Muitas vezes, ó, pode ser que talvez algo que esteja acontecendo aí na sua mesa, ou o jeito que o seu traço tá saindo, não tá saindo exatamente do jeito que você quer, porque tá faltando você aproveitar um pouco mais essas ferramentas aqui do gráfico de sensibilidade da sua pressão da caneta. Eu também topei aqui em outro momento com várias publicações que diziam sobre a melhor forma de posicionar a sua cadeira com a sua tela, com as suas coisas, e eu vi muita discussão e discórdia com relação a isso, inclusive foi ficando cada vez mais bizarro, mas eu acho que isso é tópico para um outro vídeo, onde dá pra gente falar sobre esse outro tema também. Eu ainda acho que, sim, tem muitas formas de você organizar o seu espaço, a sua altura de cadeira e de mesa, mas antes da gente complicar ainda mais esse assunto, tenta fazer essa alteraçãozinha só e ver o que ela ajuda na sua sensação, ou se você estiver passando por esse tipo de dor, ou se você quiser só evitar de conquistar esse problema no futuro. Brinca um pouquinho com esse gráfico, vê o que você acha de ajustar essa sensibilidade, deixar muito mais sensível, né, no final das contas, e ver se muda alguma coisa no jeito que você desenha e no jeito que você segura ali a sua caneta. Bom, eu acho que isso foi suficiente pra gente falar um pouquinho sobre esse tema e vocês acompanharem esse processo acelerado. Vamos ver como é que ficaram essas duas pranchas de rascunho. Esses são os nossos desenhos, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aqui mais esse vídeo comentando sobre um tema aí relevante à vida do desenhista, especialmente quem trabalha com mesas digitalizadoras e afins. Eu tô doido pra fazer mais rascunhos que nem esse. Assim que eu tiver eles prontos, eu vou ficar jogando lá nas minhas redes também. É um negócio que me diverte muito e me anima pra fazer, pra produzir, pra bolar as coisas, né? Justamente por me deixar um pouco menos tenso de mostrar um belo resultado, né? Eu acho que isso é muito legal do rascunho, ele dá esse espaço pra gente flexibilizar as ideias e fazer as coisas com mais independência. Muito bem, se você quiser aprender alguma coisa de desenho comigo, dá uma olhadinha no site brushrush.com.br, veja ali os meus cupons de desconto, os cursos online que estão disponibilizados e a gente se vê muito em breve no próximo vídeo, pessoal. Valeu e falou!